que a consciência estava fazendo, mais ou menos assim, antes de inventar tudo isso aqui. Então eu quero começar essa lição tentando trazer uma explicação sobre isso a partir da alegoria de Adão e Eva, que é o que nós conhecemos muito, né? Por quê? Porque Adão e Eva é uma das narrativas mais discutidas da história humana, principalmente no meio religioso. Só que, ao mesmo tempo, é das menos compreendidas em relação à profundidade simbólica que ela traz. Nós realmente entendemos de maneira literal o que está sendo dito ali. E nós temos que passar a questionar as nossas fantasias, né? Ó, nós acabamos de passar por lições que explicam que a fonte antecede toda a existência. Então a gente precisa lembrar que essa história de Adão e Eva está querendo representar alguma coisa ligada à fonte, a algo que é parte dessa fonte e direcionar a essa fonte. Então, durante muitos séculos, e inclusive eu, fiz a seguinte pergunta: isso aconteceu literalmente? Quando, na minha passagem pelo Testemunho de Jeová, a gente estuda uns livrinhos assim. E aí tinha um livrinho, não lembro agora se ele era azul, se ele era verde, mas que ele começava explicando o Gênesis. Eu chamava de Genésης, né? Já falei isso para vocês. O Gênesis. E eu lembro que quando eu fui estudar aquilo, eu fiquei assim, mas como assim? Eu tinha 13 anos. Falei, que é isso aqui? Não faz sentido. Aí eu ficava pensando, a Eva, que surgiu todo mundo da Eva, daí eu ficava pensando em irmão, tendo relação com irmão, mas eu não podia ter nem com as minhas primas, piorou com os meus irmãos. Eu ficava assim, gente, mas que é isso? Não tem uma coisa que não bate. E aí foi quando fui atrás de querer entender, porque eu falei, isso aqui é um símbolo para alguma coisa. E eu vou descobrir. Então eu vou tentar compartilhar isso com vocês ao longo dessa experiência. Lógico que eu não vou trazer a visão de um menino de 13 anos, que naquela época eu só tinha dúvidas, não tinha respostas. Mas agora, com o Curso em Milagres, nós temos todas as respostas. Tem algo muito curioso nesse texto, né? Ó, a árvore do conhecimento, ela não surge por acaso. A serpente não surge por acaso. Porque eu me perguntava assim, tá, se Deus fez Adão e Eva, por que ele fez uma árvore do conhecimento que eles não podiam comer, se eles já foram criados por Deus? E se ele sabia que Deus sabe de tudo, então ele sabia que a serpente ia tentar Eva. Por que ele colocou a serpente lá? Né? De dentro das nossas fantasias humanas, a gente vai para esse lugar. E como é que surgiu, então, toda a humanidade a partir de um único homem e de uma mulher? Então, tudo isso são símbolos, né? A serpente não está ali por acaso. Assim como a percepção da nudez não surge por acaso. A percepção da nudez, ela vai explicar exatamente algo que eu acabei de explicar na introdução. A percepção, a consciência, quando começa a ser movida por crenças. Assim como essa ideia de expulsão do Éden também não surge por acaso. Cada elemento, cada símbolo aparece exatamente, prestem atenção, no instante em que uma consciência atravessa uma transformação. Uma transformação específica, ó. Tem Deus. Então eu estou aqui, né? Mas eu ainda sou uma única consciência, ó. Só que daí essa consciência, por não olhar para sua fonte, surge então a polaridade. Aí vem a escolha, aí vem a experiência, aí a autoconsciência e a confirmação da individualidade. Se a gente for observar através de um curso em milagres, essa historinha fica muito bem explicada. Então, será que o Gênesis não estava descrevendo
algo metafísico que nós tornamos usando símbolos físicos para facilitar ali a nossa compreensão, e a gente trouxe essa compreensão para o nosso estado biológico da humanidade? Será que agora, observando através de um curso em milagres, esse texto já não estava descrevendo o momento em que a consciência passa a experimentar a ideia de uma existência através de si mesma, negando a sua fonte, através da separação? Será que esse texto não está descrevendo o instante em que surge o observador, o julgamento, algo que julgou-se fora da existência, da causa primeira da existência? Então, quando surge o julgamento, surge então o quê? A identidade. O que sou eu? Surge o eu ali, ó, surge uma perspectiva de eu, e não mais uma totalidade com a fonte criadora. E aí, então, junto com essa perspectiva de ser algo separado aqui, tendo o mesmo poder de Deus, que é o poder de existir, a partir daí vem toda essa experiência humana que nós já conhecemos através dessa ideia de Big Bang. Então, independente da forma como cada pessoa decide interpretar esse relato histórico, simbólico, psicológico, religioso, esotérico ou espiritual, seja lá como é, cada um percebe isso, tem algo que nós não temos como ignorar. Essa historinha, por mais que seja toda alegórica, ela está falando da nossa existência. Ela está falando do surgimento do mundo. Em alguma medida, toda a experiência dessa consciência, toda essa consciência, conhece a experiência de se perceber separado da totalidade. Então, essa consciência em unidade ou já fragmentada através dessa ideia de Big Bang, de mundo, né, que a gente usa a alegoria de Adão e Eva para o surgimento do mundo, aí vamos usar essa, então, nós não podemos negar que existe uma fonte. Seja essa consciência projetada numa historinha de Adão e Eva, ou seja essa consciência projetada na história do Big Bang, a gente não pode negar que tem algo antes deles. Não é verdade? Tem algo que dá origem a qualquer coisa. Então por que que esse algo ia querer fazer Adão e Eva, ou ia querer fazer uma consciência separada? É importante a gente compreender sobre isso para a gente entender o que a lição de hoje realmente nos convida. E aí eu quero lembrar aqui que em hebraico, Adam, que foi traduzido como Adão, indica, inicialmente, ele aparece ali como H-A, né, tracinho Adam, que é Ha-Adam, que significa o humano, a humanidade. Aquele que emerge da Adamá, eu acho que é Adamá mesmo, que é terra, né? E aí, mais tarde, surge um outro símbolo, que é Shavá, ou Shava, não me lembro bem, que mais tarde, nas traduções, se torna Eva. Significa o quê? Essa expressão, esse símbolo. Significa aquela que dá a vida, a vivente, de onde surge toda essa perspectiva que a gente conhece aqui de humanidade. Só que mesmo esse texto, mesmo quando essa explicação passa a tratá-los como indivíduos dentro de uma história, dentro de uma narrativa, os seus próprios nomes apontam para algo maior do que pessoas específicas. Algo que dá origem. É como se eles fossem o princípio da humanidade. Eles carregam princípios. Eles carregam o quê? Uma consciência que desperta na matéria. Não importa se ela despertou num corpo de um homem e de uma mulher, tem uma consciência
está ligada a algo que está antes, que é, obviamente, a fonte de tudo. Então, agora despertou nessa matéria. Ou seja, é a partir daí que surge essa ideia de existência, que gera e sustenta e multiplica essa percepção de vida que nós temos aqui. Então, prestem atenção, ó, toda a vida, vamos ver Adão e Eva como uma consciência, parte de uma consciência. Toda a vida está acontecendo dentro da consciência que pensou Adão e Eva, que simbolizou, né, a sua divisão através de Adão e Eva. Estão compreendendo, gente? Estou trazendo isso, Dani, para responder a sua questão. Onde a consciência estava antes de tudo isso aqui? Está entendendo onde ela estava? Dentro da sua fonte, só que tendo ideias desligadas da sua fonte, mesmo não podendo estar fora da fonte. Entenderam a tal da diminuta ideia? Então vamos lá, prestem atenção. A gente tem que ficar muito atento a isso para não ir para a fantasia. Então olha só, tempos se passaram, séculos se passaram, e muitas tradições passaram a falar sobre esse estado de existir. Né? Se eu não me engano, a Cabala chamaria de Adam Kadmon, uma coisa assim, o humano primordial, o humano que vem antes de todos. Ou seja, anterior à divisão. Porque primeiro não diz que vem Adão, e aí vem a costela ali que surge a Eva. Então Adam, é o humano primordial. Ele é anterior a ter surgido qualquer uma outra parte. Então, o que esse Adam, esse humano primordial, representa? Então, ó, já tinha algo que se pensava alguma coisa ali, um estado de ser. Uma consciência, um estado de ser, ainda não separado em observador e observado. É aquela parte que eu pergunto que sou eu, ó. Surge ali um pensamento de separação. Sou eu. Então tinha uma consciência de ser, só que ela ainda não estava fragmentada em bilhões de partes, como nós vemos agora. Então, né? Se surge o observador e o observado, tem que ser a partir daí. Então, tem aí uma consciência de existir que ainda não está dividida entre dentro e fora, entre eu e o outro. Olha a lição de hoje. Então, essa ideia do Éden, esse relato do Éden, ele preserva exatamente esse estado, essa memória. Um estado de unidade anterior à experiência da separação. Só havia uma consciência, só havia um estado pensando-se separado. Só havia uma percepção de existência, uma percepção, só existia um que perguntou o que sou eu. Mesmo que essa pergunta seja equivocada, o que sou eu? Se eu tenho uma fonte que me antecede, eu sou parte dessa fonte. Mas como isso não olhou para isso, ficou na pergunta, o que sou eu? Então a experiência de separação surge aí, se fortalece aí. É por isso que o jardim funciona simultaneamente como um lugar, né, um símbolo da condição da consciência. Ó, o Jardim do Éden não era um lugar que ainda existia, não existia os ataques, existia só o que era bom ali, ó. A consciência ainda estava ligada tipo, no estado de ser uno ali, onde não tinha algo para atacá-la. Para ela, quando eu falo atacá-la, é a dualidade, não tem nada que se oponha a isso aqui. O que sou eu? Então tem algo que faz esse pensamento de separação. É aí que entra a retirada da costela, que não tem nada a ver com anatomia.
O que que o texto, lá o Gênesis, então, está sugerindo a partir dessa compreensão que nós temos agora? Ele está descrevendo o surgimento da polaridade a partir da unidade. Existia um, e agora esse um se divide em dois. Porque, na verdade, em vários, né? Então, aquilo que antes existia como um único movimento de ser, passa a experimentar a si mesmo através da relação entre dois. Então, esse estado de ser que é um, projeta-se em mais uma parte, entre dois polos complementares. Pensamento de separação e agora o quê? Consciência de separação. Eu sou alguma coisa aqui. É quando surge o sujeito e o objeto. Pensamento de separação, consciência de separação. Surge quem observa e aquilo que é observado. E aí é quando toda a experiência passa a acontecer a partir da ideia de diferença. E aí o que acontece? Toda diferença cria perspectiva. E toda perspectiva, inevitavelmente, lembra que nós acabamos de passar por um estudo que eu explico a percepção? Toda perspectiva, ela vai deixar algo fora do campo daquilo que consegue perceber. Então, se eu direcionei a minha perspectiva de existência para essa consciência que surge a partir desse pensamento de separação, Deus vai ficar esquecido. A fonte, né? Quando eu falo Deus, a fonte. A unidade, ela não desaparece. A nossa totalidade com Deus não desaparece. Ele vem antes. Só que o que acontece? Até mesmo essa unidade desse pensamento de separação que era um, que continua sendo um único pensamento de separação, agora, através dessa consciência, passa a ser experienciada através da multiplicidade, que é essa consciência que se fragmenta. Não é isso que a gente aprende em um curso de milagres, pessoal? Tá, mas e aí a árvore do conhecimento do bem e do mal? Ela guardava as informações? Significa isso? Significa comer do fruto. Comer do fruto não significa que a Eva aprendeu um conceito. Comer do fruto significa que ela entrou em contato direto com a dualidade, não ela, né? Mas que essa consciência entrou em contato direto com a dualidade. Porque agora, quando ela, para ela perceber-se como um estado de ser, ela tem que olhar para um pensamento de separação e dizer: eu sou algo aqui, eu sou algo aqui, eu sou algo aqui. Então, tem dois. Tem uma consciência e tem algo que pensou essa consciência. Aí é quando surge essa ideia do bem e do mal. E aí não tem lá aquela história que Lúcifer era o anjo mais bonito, que quis roubar Deus, não sei o quê. Não tem também essa história? Olha aí, ó. Aí é quando surge essa ideia de dualidade. O que que é a dualidade? Tem dois. Se tem dois, vai ter um que é bom, vai ter um que é mal. Tem um que é certo, tem outro que pode, né? Eu vou começar a ver as diferenças. Então, se tem um que tá certo, o outro pode estar errado. Tem um eu e um não eu. Tem o eu e a Margarete é o não eu. A Margarete não é igual a mim. Então é aí que vão surgindo as crenças e a nossa capacidade de discriminar. Quando nós passamos a ter a capacidade de perceber o outro lá, nós também temos a capacidade de atribuir a partir do que nós queremos ver aqui, o que é que eu vou perceber ali. E toda discriminação exige o quê? Separação. Então, no mesmo instante que surge essa compreensão equivocada, essa ideia de que isso aqui agora está representando uma vida, desaparece a percepção de unidade. É esquecida a lembrança de que essa consciência surgiu de um único pensamento de separação. Que essa consciência surgiu e que ainda assim, até mesmo esse pensamento de separação,
precisa estar dentro de uma fonte. Então é esquecida essa unidade do ser, essa unidade, essa existência, que só pode ter surgido de algo que antecede a ela mesma. Tá ficando claro, pessoal? Estão conseguindo compreender? Estou tentando trazer para a linguagem de um curso em milagres para a gente compreender essa alegoria. Tá ficando simples, Letícia? Então prestem atenção. Ah, tá, mas e a serpente? Ela aparece exatamente no ponto que a consciência atravessa uma transição. Ó, tá lá Eva passeando pelo jardim, né? Ainda era só consciência e pensamento de separação. Então ainda não tinha toda essa fragmentação que a gente conhece aqui. Então aí aparece a serpente ali, exatamente no ponto em que a consciência, em que simboliza uma transição. Então nesse universo de simbolismo, né? No universo simbólico do mundo, dessa ideia de mundo que a gente tem do mundo antigo, já eram trazidos significados à transformação, renovação, né? A um movimento, a uma passagem entre um estado. Ó, antes, Adão e Eva estavam sendo sustentados ali por Deus, né? Porque faziam o que ele queria. E aí depois, quando ela come ali o fruto do conhecimento, então tem uma renovação. É como se alguma coisa mudasse. Tem uma passagem de estado. E o que a serpente representa? Serpente não é um símbolo de algo que troca de pele? De algo que muda de aspecto? Então, é quando começa a aparecer esses níveis diferentes de existência. Então, qual é a função da serpente? É dizer que a partir daquilo ali começa a acontecer um movimento onde antes existia uma certa estabilidade, porque só tinha um aqui, que depois gerou essa consciência aqui, mas ainda tem só isso aqui. Então, a partir dessa Eva aqui, que agora come o fruto do conhecimento e percebe que pode, né, vamos supor, essa consciência percebe que pode se fragmentar e fazer uma experiência de existir, então começa um movimento, que é o que, de maneira científica, a gente chama de Big Bang. Sem movimento, não existe experiência. Sem a fragmentação, sem a divisão, e essas partes olhando uma para as outras, não tem experiência de separação. Sem a experiência de separação, não existe autoconsciência de separação. Então, sem autoconsciência, não tem essa jornada ilusória aqui. Percebe que um curso de milagres está desfazendo essa autoconsciência, essa ideia de ser um indivíduo aqui percebendo o outro ali? Tá, então agora vamos falar da nudez. Que essa é a parte que eu acho mais legal. Por que a nudez é percebida depois da mordida? Para mim, esse é o detalhe mais revelador de toda essa historinha, de toda essa narrativa. Porque olha só, antes de comer o fruto, eles estavam sem roupa. E depois de comer o fruto, eles continuavam sem roupa. Nada mudou no corpo, mas na percepção mudou. Entendeu? Tudo muda na percepção de como um passa agora a ver o outro. Ó. Então, tudo muda na percepção de como é que a existência passa a ser percebida. Por quê? Surge um observador interno capaz de olhar para si próprio através de crenças que já estão surgindo ali, dizer o que eu sou isso, e o que o outro é aquilo. A partir do que eu sou aqui, eu digo que o outro é lá. Então é quando o quê? Não tem essa ideia de vergonha? Surge o quê? A comparação, o julgamento, né? O que você vê lá, o que eu tenho aqui. Surge a possibilidade de vergonha, de rejeição. É quando a consciência passa a autoconsciência, uma única consciência se fragmenta e se torna diversas autoconsciências que passam a refletir o que as preserva e o que a ataca.
A partir do quê? Crença. Então, essa tal de expulsão do Éden não representa um deslocamento geográfico. Representa uma mudança radical na forma de como algo que já é passa a perceber-se. Algo que, ao invés de perceber-se como a sua fonte dentro da sua fonte, passa a perceber-se a partir das suas interpretações. Então, a realidade passa a ser percebida a partir de interpretações, não mais a partir da fonte. E aí o que acontece? Essa consciência de existência deixa a experiência de unidade, de totalidade, e passa a viver dentro de uma experiência concreta de separação. Eu sou isso aqui, ó. É quando surge o quê? Tempo, individualidade, a ideia de escolha, consequência, responsabilidade. Então eu sou responsável por mim aqui. E aí é quando então, né? A partir da ciência a gente fala que surge o Big Bang, e aí ao longo dessa evolução surge o quê? A experiência humana como conhecemos. Mas em Adão e Eva a gente diz que foi Eva que foi dando origem para tudo, né? Mas é a mesma coisa. Não adianta, gente. Para todas as histórias que a gente quiser contar, a origem vai ser sempre Deus e ele não vai poder ser questionado. É por isso que quando você olha para o surgimento do mundo, tanto pela perspectiva alegórica de Adão e Eva, ou pelo Big Bang, ou qualquer outra filosofia que possa, qualquer outra história que possa existir, filosófica que possa existir, vai ter sempre uma única explicação. Há uma unidade, uma totalidade, a partir disso surge uma polaridade, a partir dessa polaridade surge um campo de possibilidades, a partir de um campo de possibilidades surge a ideia de escolha, e a ideia de escolha coloca a percepção em experiências. E isso fortalece uma autoconsciência, que faz o quê? A ideia de individualidade. Mas não adianta. Podem insistir nisso. Tudo começou na unidade, na totalidade. Pode querer contar a história do surgimento do mundo como vocês quiserem. Isso nunca vai ser diferente. Entendeu, Dani? Respondendo a sua pergunta? O que a consciência estava fazendo antes de pensar tudo isso? Sendo como Deus a criou. Porque se surgiu uma consciência, até mesmo ela tem que ter surgido de algo que é parte de Deus. Compreenderam, pessoal? Por que Deus é só amor e, portanto, eu também? Por que só há uma vida e eu a compartilho com Deus? Não dá mais para negar essa obviedade. Então, essa linha aqui que eu fiz para vocês, esse encadeamento, explica por que essa narrativa de Adão e Eva atravessa séculos, milênios, sem perder a relevância. Porque ela explica algo muito simples. Há uma origem. E isso não vai poder ser negado. Não importa como essa divisão é interpretada. Essa história, ela não descreve Adão e Eva. Ela não descreve o surgimento da humanidade, assim como o Big Bang não descreve o início da civilização. Ela descreve que para qualquer coisa existir, tem que ter um ponto de partida. Ela descreve uma estrutura que, a partir da totalidade que é a existência, é uma estrutura equivocada de existência, projetada em uma experiência humana. Nossa, daqui a pouco eu tô falando igual linha direta, né, gente? Me senti agora o cara lá. Estão entendendo, gente? Por que eu repito sempre? Porque Deus é inevitável? Pode fazer o que quiser, minha filha. Pode acreditar em Adão e Eva, pode acreditar no Saci Pererê, na Mãe d'Água, na Iemanjá. Pode acreditar no que você quiser, em todos os santos. Pode acreditar no que você quiser, mas ainda vai ser lenda.
porque a realidade sempre vai ser Deus. Então, se a gente prestar atenção, essa historinha de Adão e Eva continua operando aqui. Na nossa história, nessa ideia de surgimento do mundo, no nosso psicológico, no metafísico. Antes do físico surgir, tem que ter algo que pensou o físico. E aí o que faz a consciência ficar iludida aqui? É ficar olhando para tudo que surge dela mesma e ela chamar isso de vida, negando a obviedade da sua fonte. Então essa história de Adão e Eva, ou seja, a história do Big Bang, é um único pensamento que se repete, se repete, se repete, se repete, porque essa consciência fragmentada em várias autoconsciências, em várias partes de si mesmas, não olha para o óbvio. Pensa a existência só a partir de si mesma, a partir das suas próprias ideias. Essa história de Adão e Eva, ou Big Bang, descreve a mesma coisa. É a descrição de um movimento que continua acontecendo e sendo repetido toda vez que esse estado de ser, que é um com Deus, percebe-se separado da totalidade. Mas o que é, ainda é esse estado de ser que é com Deus. Então, fica dentro desse percurso, tentando conhecer-se e reconhecer-se como uma coisa existente a partir de si mesmo, mas não é. É isso que a gente chama de percepção equivocada de existência. Ficou claro, Dani, o que a consciência estava fazendo antes de se projetar em tudo isso aqui? O que ela estava fazendo? Sendo como Deus a criou dentro de Deus, só que iludiu-se. E como eu disse, gente, podem acreditar em todas as lendas que nós quisermos aqui. Pode perceber o mundo de maneira folclórica, se vocês quiserem. Pode usar todo o folclore que vocês quiserem. Quer acreditar na Cuca? Acredita na Cuca, no Saci Pererê, em toda a fantasia. Mas Deus é inevitável. E também é inevitável saber que tem algo que não é forma, que está em Deus, de onde parte toda essa ilusão aqui. Então é nessa consciência, nessa mente errada, que um curso em milagres nos fala hoje: confio em meus irmãos, que são um comigo. O que a gente precisa hoje ficar atento é a nós mesmos, ao que nós queremos tornar a nossa realidade, a uma experiência que nós queremos atribuir uma importância que, ao final das contas, não tem nenhuma, porque acaba. E tem outra, que é, né, uma experiência que é a partir da fonte que é eterna. Só que enquanto eu fico ligando a minha identidade a tudo isso aqui, que na verdade representa biologicamente análises cerebrais, como eu disse lá no estudo anterior, a gente se distrai. Lembra que eu trouxe a questão da cegueira à mudança? O que que isso quer nos mostrar? O que que a ciência já nos mostrou? Que essa cegueira à mudança é um fenômeno que mostra que o nosso cérebro não funciona como uma câmera de vídeo que grava tudo o que vê, que realmente vê na íntegra. Na verdade, ele é mais como um editor. Então, biologicamente, o nosso cérebro ele tem uma limitação física. Nossa capacidade de processamento visual é limitada. Então, a partir das crenças, ele vai completar. Então, só isso já é algo para a gente ficar atento aqui e querer se observar. Lembra que eu expliquei que nós recebemos milhões de bits de informação visual a cada segundo?
Mas o nosso cérebro, ele consegue focar conscientemente em apenas uma pequena fração disso. Então, o que você está dizendo que você está vendo, grande parte do que você diz que você está vendo está sendo preenchido por crença. Não é o que realmente está se apresentando ali. Não é o que literalmente o outro está querendo comunicar. E por que faz isso? Para economia de energia. Então, o cérebro, ele gasta muita energia processando imagens. Então, para não se sobrecarregar, ou ter ali algum tipo de problema, ele não traz o que realmente está acontecendo, ele não recria a cena inteira para você fazer as análises aqui, para ele transferir um caminho neural aqui, que eu vou lutar ou vou fugir. Então ele não vai lá no zero de cada milésimo de segundo e diz o que realmente está vendo. Em vez disso, o que ele faz? Ele busca uma representação mental, um modo interno do mundo. Como é que é através das crenças, como é que eu quero que isso aqui seja? É assim. Então o foco é a base de tudo. Nós só percebemos a mudança se realmente nós quebrarmos esse ciclo e trouxermos a visão como um curso em milagres fala. A visão a partir de uma existência antes de tudo isso. Por isso que nós só percebemos mudanças realmente se nós prestarmos atenção direta nelas. Se nós estamos num cenário, numa cena, numa conversa, seja lá no que for, enquanto nós estamos focados em outras coisas, a gente não consegue saber realmente o que está acontecendo ali. O cérebro ele fica num estado de que a cena antiga é a válida. Então o que acontece? Ele não vai se dar o trabalho de atualizar, a menos que haja um motivo para isso. Por isso a importância de questionarmos as nossas crenças. Porque é a partir do questionamento das nossas crenças que nós trazemos um motivo novo para o cérebro processar. Na prática, a gente pode perceber isso de diversas maneiras, né? Essa cegueira à mudança no nosso dia a dia. Como é que nós vemos no mundo isso? Sabe quando você está procurando uma chave? Já aconteceu com vocês? Você está procurando as suas chaves em cima da mesa. E elas estão bem ali, mas você não as vê. Por quê? Porque o seu cérebro está focado em procurar algo com um formato específico. Por quê? Porque você já escaneou a ideia da chave. Então o cérebro olha para a mesa e ele decide que não tem nada de novo, aquilo só é uma mesa. Ele olha para a mesa rapidamente assim, ó, é a mesa. Então ele completa, é a mesa. E aí você não vê a chave. Já aconteceu isso com vocês? Ou as mulheres, né, quando elas cortam o cabelo ou mudam a cor do óculos, da armação do óculos, por exemplo. Aí a gente demora horas para notar. Por que que isso acontece? Porque o seu modelo mental daquela pessoa ainda inclui aquele cabelo antigo, aquela armação antiga. Então leva para você chegar a perceber o cabelo dela ou o óculos dela, você vai ter que se interessar por alguma coisa nova ali. Por que que isso acontece? Porque o seu modelo mental daquela pessoa permanece o antigo. A mudança não foi tão importante, não foi importante o suficiente para disparar um alerta de atualização ali no seu cérebro. Por que que no trânsito a gente está recebendo multas aí altíssimas por conta do celular? Porque parece que não, né? Mas quando eu estou dirigindo ali e eu estou falando no celular, mesmo que seja com as mãos livres ali, quando alguém fala alguma coisa, você foca naquilo. Ou, sei lá, né, um motorista ele pode olhar para um cruzamento e aí não vê nenhum carro. Por quê? Porque o cérebro ignorou o movimento periférico.
que acontece? O cérebro preenche o cruzamento com a ideia de que a rua estava vazia. Já quantos acidentes aconteceram assim? Então imagina isso quando você está diante de alguém te falando alguma coisa. E aí isso não é, de maneira biológica, isso não é um problema, isso é uma estratégia de sobrevivência. O cérebro foi pensado para manter o organismo vivo. Então ele vai gerenciar a nossa psicologia para manter isso. Pensa, se nós tivéssemos que processar cada detalhe, cada folha de uma árvore balançando lá no vento, nós seríamos muito lentos. Então, evolutivamente, o nosso cérebro aprendeu a filtrar o que não muda ou o que não importa, o que as crenças dizem que não importa. E aí o que acontece? Para focar apenas no contraste e no movimento que ele já espera, do que ele pensa que representa um perigo ou uma oportunidade, entenderam? Por isso a importância da lição de hoje. Nós não vemos o mundo, nós interpretamos o mundo. Então a cegueira à mudança é a prova de que a nossa percepção é uma construção. O cérebro tira uma foto, ele registra alguma coisa através do direcionamento das crenças, né? Então ele faz um recorte rápido ali do que ele quer tornar, do que ele percebe como algo que me prejudica ou que me favorece, cria um modelo mental, e aí ele só vai revisar esse modelo se algo realmente importante acontecer, que é o que a lição de hoje está nos trazendo. Está lembrando, ó, lembra de uma vida com a fonte. Conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação em que você deixou de ver algo óbvio na sua frente e só percebeu depois de um tempo. Foi por isso. Depois vocês também, meninas, vão lá e contem. Comigo já aconteceu, gente. Nossa, diversas vezes, assim. Não sei nem contar quantas, assim. Não lembro nem qual que é a mais recente. Mas da coisa tá na minha cara, assim, ó. É por causa disso. Então, se a gente trouxer essa cegueira para a metafísica de um curso de milagres, é por isso que a gente se perde em fofurices. Porque, olha só, vamos trazer a história de Jesus aqui? Jesus foi morto porque ele contradisse todo mundo daquela época. Então, o que que acontece? Ele não disse o que aquelas pessoas queriam ouvir. Só que agora a gente transforma o Jesus num mártir, um cara que todo mundo amava, que ele era amoroso, que ele era querido. Se ele fosse querido naquela época, alguém mata quem é querido? Ele foi morto porque ele falava coisas que as pessoas não queriam ouvir. Só que o que acontece? O nosso cérebro, ele pegou a ideia de que ele morreu por nós, contou uma história e é só isso que a gente consegue ver. Entenderam isso? E a gente não olha para a realidade dos fatos. Então, um curso de milagres chega e fala assim: vamos olhar para os fatos como eles verdadeiramente são e foram. Compreenderam? Então, esse é o nosso estudo de hoje. E agora eu quero convidar todos nós a uma reflexão sobre o foco no agora, porque é isso que a lição nos convida. A lição convida a nos deixar de lado o passado, tanto o passado quanto o futuro, para buscar a impecabilidade no momento presente, para lembrar a verdadeira existência aqui. Né? Então eu vou ter que olhar aqui para as minhas sombras, para as minhas crenças, questioná-las e mais, deixar de dizer que a minha existência aconteceu através delas ou que elas definem quem eu serei no futuro. Então, qual é o maior desafio que você encontra ao tentar desligar as preocupações sobre as suas experiências passadas ou suas metas futuras durante esse percurso de prática do perdão? Entenderam? E aí eu tenho mais uma questão sobre a unidade, que é tão falada aqui também, que está na declaração inicial: confio em meus irmãos que são um comigo.
Como que é para vocês essa ideia de que o erro do outro é, na verdade, um reflexo de como enxergamos a nós mesmos? Né? Porque diz ali, ó, muda a forma como você reage a um conflito, então você muda o seu dia. Como é que você reage aos conflitos no seu dia a dia? Como é que você atua diante de um conflito? A gente já consegue lembrar que há um outro jeito de olhar para isso ou vai que vai, seguindo a proteção das sombras ali? Coloquem isso nos comentários aí para nós. Então, bora para a prática? Nos vemos na nossa lição de amanhã. E o pessoal do grupo de estudos, fique aí se alguém quiser trazer mais alguma coisa.